Como prometido, vamos resolver alguns exemplos envolvendo o limite fundamental trigonométrico. E ele estaria aqui, né? Na aula passada falamos ou demonstramos que o limite dessa função é igual a 1 e vocês vão ver o porquê ele é fundamental. Então vamos resolver aqui três exemplos, ok? Três exercícios envolvendo o limite fundamental trigonométrico. E para isso a gente precisa, nesses exemplos, nesses probleminhas que vamos resolver aqui, tentar deixá-los em algo parecido com isso aqui. Não precisa ser exatamente a variável x. Aqui poderia ser seno de y por y, ou seno de t por t, ou seno de c por c. Né? Você vai ver que em algumas delas precisamos mudar a variável. E a gente vai ver isso aí. Beleza. Então, por exemplo, está faltando o termo que a gente precisa, que é o seno aqui. Né? Só que a gente sabe que a tangente de x nada mais é que seno, né? Seno de x dividido por cosseno de x. Se tentássemos aqui no método da substituição, né? ou seja, x está se aproximando de zero, poderíamos colocar o zero nessas funções. Só que com isso teríamos teríamos uma indeterminação, podemos dizer assim, né? E com isso ficaria difícil, né, ou até com outras técnicas que já aprendemos em limites, a resolver esse limite. Então vamos aplicar o limite fundamental trigonométrico. Resolvendo isso aqui, ficaríamos com o limite de seno de x por cosseno de x multiplicado por 1 sobre x. Perceba que tangente de x é tudo isso aqui, certo? Só que está dividido por uma outra fração, por o denominador x, né? Então vamos repetir seno de x por cosseno de x e multiplicar pelo inverso do denominador, que é x. O inverso de x é 1 sobre x, com x se aproximando de zero. E apenas com isso chegamos aqui a algo parecido com o que queríamos, né? Ou melhor dizendo, idêntico ao que queríamos, que era o seno de x por x. Perceba que o limite do produto de duas funções, lembrando lá das propriedades dos limites, nada mais é que o limite de seno de x por x, com x se aproximando de zero, multiplicado, né, o limite do produto das funções, nada mais é que o produto dos limites dessas funções. Então temos aqui o limite de 1 sobre cosseno de x, com x se aproximando de zero. E isso aqui tudo nada mais é que 1. E a gente já viu isso. Isso aqui é igual a 1, multiplicado o limite de 1 sobre cosseno. O limite de cosseno com x tendendo a zero é 1. 1 dividido por 1 é 1. E esse produto nada mais é que o próprio 1. Certo? Essa aqui foi bem simples de resolver. Vamos para agora a o segundo probleminha aqui. Vamos dividir para não misturarmos aqui os resultados, né? Aqui perceba que temos agora um termo que está atrapalhando a chegarmos em algo parecido com isso, né? E como que a gente faz? Perceba que o que está nos atrapalhando aqui é o 2x, né? Existe um método, e esse método a gente utiliza até no cálculo integral também, que é o método da substituição de variáveis, né? Então a gente poderia substituir, por exemplo, 2x, poderíamos ele chamar de t, por exemplo, né? De uma variável c, k, sei lá, o que você escolher. Mas substitua ele por um termo, pois precisamos de seno de x ou seno de um termo, seno de t, seno de y, né? Precisamos de um termo aqui. E com isso, o que poderíamos fazer? E um detalhe muito importante é que quando x se aproxima de zero, pois é exatamente o x está tentando se aproximar de zero, aqui está se aproximando de zero, né? Perceba que com essa expressão aqui, t também tende a zero. Né? Então perceba, e essa informação é importante guardarmos, né? Quando formos reescrever o limite. Então temos aqui agora o limite, né, de seno de 2x, mas 2x agora é t, sobre x. Mas quem é x? Olha, isolando o x aqui, ficaríamos com t dividido por 2. Então x é t dividido por 2. Com t, já que estamos trabalhando com a variável t, agora t está tendendo a zero. Então perceba que quando reescrevemos aqui o limite novamente, temos que escrever em relação a t agora. T que está se aproximando de zero, certo? Então isso aqui nos daria limite de seno de t, né, multiplicado aqui por 2 sobre t, já que vamos ter que repetir o primeiro pelo inverso do segundo. O inverso de t sobre 2 é 2 sobre t, com t tendendo a zero. E isso aqui, já que temos uma constante, nada mais é que 2 multiplicado por seno, ou melhor, né, o limite de seno de t por t, com t tendendo a zero. E isso aqui, que maravilha, nada mais é que o limite fundamental
trigonométrico, certo? Como eu falei para você, não precisa ser x, né? Pode ser t, pode ser y, só que seno desse valor, né, dividido por esse mesmo valor, seno de t por t, quando t tende a zero, é igual a também a 1. Esse resultado também é 1. E esse produto, 2 vezes 1, nada mais é que 2. Né? Então, o resultado aqui seria 2. O limite de seno de 2x por x é igual a 2. Beleza, pessoal? Então, vamos agora para o nosso terceiro exemplo. Né? Perceba aqui também que temos aqui, tanto no numerador quanto no denominador, os termos aqui que estão nos atrapalhando, que seriam o 5x e o 3x. Só que se tentássemos substituir, fazer o método da substituição aqui, ficaria algo não tão simples assim, né, de resolver. Então, qual é o método utilizado para resolver esse tipo de problema aqui? Ora, perceba que poderíamos chegar ao que fizemos anteriormente. Olhando essas duas funções aqui, né, tem algo um pouco semelhante. A gente poderia, por exemplo, dividir tanto o numerador por x quanto o denominador por x. Por quê? Dividindo, não estaríamos mudando a função, apenas mudaríamos a configuração, né? O layout da função, podemos dizer assim. Então, isso aí nada mais é que o limite, você vai ver por quê, de seno de 5x dividido por x sobre, né, o seno de 3x dividido por x, com x tendendo a zero. Perceba que essa função aqui é a mesma coisa que essa função. Ó. Se você resolver isso aqui, ficaríamos com seno de 5x por x multiplicado pelo inverso da segunda, que é x por seno de 3x. Simplificando aqui, ficaríamos com seno de 5x por seno de 3x, certo? Então, em nada mudamos a nossa função, beleza? E agora, a gente poderia resolver, né, da mesma forma que resolvemos a o nosso problema anterior. Por quê? Que o limite do quociente dessas funções nada mais é que o limite de seno de 5x por x, podemos descer um pouco aqui, né, sobre, ou melhor dizendo, tudo isso, né, com x tendendo a zero, tudo isso sobre o limite. Então, temos o limite do quociente de duas funções, nada mais é que o quociente do limite dessas funções. Então, temos aqui seno de 3x sobre x com x tendendo a zero. E você vai tentar fazer pelo método que vimos aqui anteriormente, né, no método da substituição, cada um desses fatores. Então, temos aqui, você vai resolver primeiro esse limite aqui e depois esse limite. Com certeza você vai encontrar 5 e 3. E não é coincidência, né? Quando temos aqui esse termo que está multiplicando o x aqui dentro, seria exatamente o limite da função. Da mesma forma, aqui ó, temos o 2 aqui, né? E o limite foi exatamente 2. Tentem fazer aí pelo método da substituição, você vai chegar nesse valor aqui. Ok, pessoal? Então, era isso que tínhamos para falar sobre problemas, né? Que precisam, que necessita do limite fundamental trigonométrico. E espero que vocês tenham compreendido. Visite o nosso site matematicabajosé.com, curta o nosso vídeo caso tenha gostado e visite, né, o nosso canal também, onde estão as nossas videoaulas. No nosso site também estão organizadas, é bem fácil de encontrar a aula que você quer, ok? Então, eu espero vocês por lá. Até mais!